Boa tarde, estamos de novo do estúdio da FAUSB para mais um FAUSB Entrevista. Nessa tarde vamos receber aqui o professor Dr. Daniel Macedo. Seja bem-vindo, professor, vamos ter uma conversa agora aqui. Bem-vindo ao FAUSB Entrevista. Muito obrigado, professor Bittencourt, é uma satisfação comparecer aqui às instalações da FAUSB e participar dessa interessante entrevista nessa agradável tarde de quinta-feira, né? Exatamente, o clima está muito bom, né, professor? Professor, começando assim com algumas ideias que a gente tem visto vincular, né, na situação atual. Hoje, assim, sem demanda, mesmo essas grandes economias que despencaram assim, em ritmo bem abrupto, né? É um fenômeno, né, que encontra precedentes apenas assim na depressão de 1929, mais forte, né? Quando a retração econômica reduziu o comércio internacional, aprofundou o protecionismo e tal. Algo muito semelhante está acontecendo agora. Existe algum paralelismo entre o que aconteceu no início do século XX e o que está acontecendo agora no início do século XXI? Me parece que sim, professor. Existe componentes de natureza social, econômica, histórica, que guardam semelhança nesses dois períodos históricos, ou seja, há um paralelismo. No início do século XX, nas décadas iniciais do século XX, nós tínhamos algo muito semelhante do que ocorre agora. Eu me refiro à Grande Depressão de 1929, que quebrou a Bolsa de Valores de Nova York e retraiu a economia mundial. Naquele momento, de fato, as condições econômicas eram muito adversas. Assim como agora, nós temos assim o que há de, digamos assim, destoante nesse fenômeno atual é a circulação de pessoas que está comprometida. A circulação de pessoas comprometida leva ao encolhimento do comércio, que por sua vez acaba desorganizando também as cadeias produtivas nas indústrias. Sim. E como a atividade econômica, a receita tributária está muito relacionada à atividade econômica, o encolhimento da atividade econômica também implica na redução de receita tributária. E isso encolhe o Estado também. Isso encolhe o Estado no momento em que ele é muito demandado para fazer frente a essa pandemia. Então é quando o Estado realmente se coloca à frente e tira também seus recursos, que já são pequenos, e coloca no combate a essa pandemia. Além disso, diminui a receita. É isso que acontece? Esse é um quadro muito sensível, de fato, né? Em 1929, a Grande Depressão, ela arrastou o mundo, professor, para uma situação, e aí o paralelismo está justamente nisso, para uma situação de desalento social, medo social, e essa conjuntura na década dos anos 30 foi a antessala da Segunda Guerra Mundial. Sim. Portanto, é claro que não existe um prognóstico nesse sentido, mas a Segunda Guerra Mundial, ela foi gestada em meio a uma situação de grande penúria social, desalento, medo, e nesse caldo de cultura surgem líderes populistas de viés nazista, fascista, que conduziram o mundo à guerra. Portanto, há que se ter cuidado diante dessa situação, porque realmente há um aspecto de sensibilidade muito grande popular neste momento. Exatamente. Uhum. Professor, nesse tabuleiro geopolítico, uma tendência muito discutida, até por analistas e tal, das relações internacionais, é o aumento da demanda por alimentos, né? Como que o Brasil e o estado do Mato Grosso se situam agora nesse cenário, nesse momento? Justamente, a segurança alimentar é um tema muito discutido no âmbito das relações internacionais neste momento, uma vez que as projeções
de crescimento demográfico associadas a uma exaustão de algumas economias agrícolas no mundo no cultivo de alimentos, ou seja, existe uma espécie de saturamento das terras que são agricultáveis, né? Então, algumas nações já exploram 80% das suas terras. Então, esse é um quadro muito sensível também, uma vez que o comércio internacional, como o senhor bem mencionou, ele está afetado. O protecionismo é um subproduto dessa realidade. Os estados são temerosos em relação ao futuro e, portanto, passam a adotar medidas de proteção no comércio, ou seja, passam a subsidiar sua produção nacional e taxar aquilo que vem de fora. Então, é um protecionismo. E em relação à segurança alimentar, portanto, existem já prognósticos que estimam que já em 2050 um déficit na casa de 65% na produção de alimentos. Na produção de alimentos. Associado a isso, a questão da escassez de água, que é um elemento essencial à vida. Exatamente. Também há uma situação de escassez em várias localidades do mundo. E o Brasil, nesse sentido, se destaca, professor Bittencourt, porque o Brasil possui aquíferos extraordinários. E cultiva cerca de 25% de suas terras que podem ser cultivadas, né? Suas terras férteis. E, portanto, há uma possibilidade de expansão disso, além de que aplica a tecnologia de ponta. Portanto, a conjuntura internacional do Brasil no que tange esse segmento é muito peculiar. E aí entra um aspecto muito interessante, professor. O senhor também tem uma experiência também em assuntos estratégicos. O senhor imagina o seguinte, o agronegócio já é um segmento, riqueza do Brasil. É a riqueza do Brasil, é uma turbina do nosso país, né? Mas nessa situação geopolítica já muito transformada no pós-Covid, o agronacional ele se torna não apenas um segmento muito importante, mas um segmento estratégico, um ativo estratégico. Na medida em que isso passa a ser, digamos, uma indústria de importância vital para o país, nas suas relações internacionais e internamente. E para o mundo, por fornecer alimento. Exatamente. Então, não é ser otimista dizer que o Brasil hoje está muito bem situado, porque com a produção que nós temos, nós podemos pegar essa subida de volta pós-pandemia e ter um desenvolvimento bem maior, né? Eu penso que sim. É uma vocação natural do Brasil. Né? O senhor imagina que nós temos uma rede de telecomunicações, de portos, aeroportos, rodovias, são infraestruturas críticas do Brasil. Sim. E o mesmo conceito provavelmente vai se aplicar ao agronacional. Sim. Algo que é estratégico de fato e que merece uma proteção realmente diferenciada nesse novo contexto mundial que se forma, né? Que se forma agora. Bom, professor, quando essa fase aguda da doença ela terminar, vai ter essa retomada econômica no mundo inteiro, enfim. Nós não sabemos ainda a prazo, porque hoje é muito difícil prever, né? Se vai ser até o final do ano, se vai ser no próximo ano, mas vai haver uma retomada econômica no mundo inteiro. Nesse contexto, tem uma pergunta que as pessoas fazem e a gente até fica pensando assim, será que a China, enfim, vai ocupar o lugar dos Estados Unidos como grande potência, como superpotência mundial? Isso pode ocorrer, professor? Esse é um questionamento feito de uma forma muito recorrente. É curioso, realmente. A China, ela já é uma superpotência, né? Ela é uma superpotência. A China, agora, provavelmente não irá ocupar o lugar dos Estados Unidos a curto e médio prazo, é o que estimam os analistas que acompanham muito perto esse fenômeno. A China, professor Bittencourt, pelo menos há uma década trava uma fortíssima queda de braço com os Estados Unidos. É uma queda de braço geopolítica, cultural, política.
Mas o que nós conhecemos mais é a parte comercial, econômica, não é mesmo? Sim. Os Estados Unidos se fechando para os produtos chineses, a China tentando ingressar no comércio internacional. E o caso que ilustra isso de forma muito interessante é a tecnologia 5G, que a China tenta transmitir, transferir, vender para os países ocidentais, e os Estados Unidos tenta reter esse movimento de expansão, que é um movimento muito sério, envolve telecomunicações, né? Então, exatamente. Esses dois países, eles travam uma disputa. Agora, a professora Nathalie Totti, do Instituto de Relações Internacionais de Roma, ela faz uma analogia histórica muito interessante para ilustrar o momento da China. Professor Bittencourt, em 1956, em plena Guerra Fria, o Egito, apoiado pelos soviéticos, determinaram a nacionalização do Canal de Suez, por onde passa a grande parte do comércio internacional. E essa medida contrariou diretamente os interesses da França e da Inglaterra na região, além do que bloqueou o acesso de Israel ao Mar Vermelho. A consequência não seria outra, senão a guerra, né? Sim. E houve uma guerra, tropas militares de Israel invadiram a península de Sinai, enquanto grupos paraquedistas tomaram a cidade de Port Said, ali, uma cidade importante do Egito. Bom, em 2 semanas os egípcios perderam a guerra, mas aí, na sequência desses acontecimentos, os soviéticos, a União Soviética ameaçou a Inglaterra e a França com ataque nuclear. E a situação só se acomodou porque os Estados Unidos intervieram e peitaram a União Soviética. O fato, esse movimento histórico, assinala o fim do Reino Unido e da Inglaterra como potência mundial e inaugura, digamos, a entrada oficial da União Soviética e dos Estados Unidos como superpotências mundiais. E uma coisa que eu vejo também, e isso já puxando do que a gente vinha falando um pouquinho antes, os Estados Unidos, eles... eu acho que a China, opinião minha, a China não consegue ultrapassar porque os Estados Unidos têm um agronegócio muito forte também. E como essa demanda por alimentos, ela está aumentando gradativamente, dificilmente a China consegue ultrapassar, eu acredito, pelo agronegócio, que o agronegócio dos Estados Unidos também é forte, né? Certamente. Em números brutos, assim, se você for analisar, os 3 elementos de poder, que é o elemento bélico, cultural, econômico e diplomático, a China, os Estados Unidos supera a China. Militarmente não há nem comparação. Exatamente. Para você ter ideia, militarmente, o gasto militar dos Estados Unidos, ele é praticamente equivalente ao gasto mundial todo. Então, ele ocupa uma fatia praticamente metade do gasto mundial em defesa, são os Estados Unidos que tem, né? Então, o orçamento é um orçamento realmente muito grande. Então, isso dá um lastro muito grande de segurança. Mas, assim como em 56, na Guerra de Suez, Estados Unidos e União Soviética surgem como superpotências, essa professora, Nathalie Totti, estima que a pandemia do coronavírus, ela marca o ingresso definitivo da China no cenário mundial como superpotência. A China, de fato, agora ela dá sinais inequívocos de que é um jogador mundial de primeira ordem. Então, é o que se diz muito, que agora realmente não ocupa o lugar dos Estados Unidos. No entanto, ele é um ator global, vamos dizer assim, que sempre será consultado em qualquer movimento mundial. Ele não pode ser deixado de fora, vamos dizer assim. Então, realmente é diferente, né? É um momento diferente. Professor, eu sei que o senhor se interessa por essa análise aí dessa miscelânea de extremismos, né, aí do século XX, nazismo, fascismo, terrorismo político e religioso.
Um elemento que parece que permear essas narrativas aí é o nacionalismo, né? Com que força o nacionalismo está ressurgindo agora, assim, agora nas primeiras décadas do século XXI? Sim. Professor Bittencourt, o nacionalismo, faça um retrospecto comigo aqui. No 1929, 10 anos depois, tem início a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial traz a narrativa nazi-fascista. Era uma narrativa e uma espécie de um caminho que era proposto para o mundo, né? No meio toda aquela conjuntura social muito grave, surgem líderes populistas que apontam esse caminho. Com o final da Segunda Guerra Mundial, cai por terra a narrativa nazista-fascista. E aí surgem duas narrativas que passam a ser, digamos, as opções para o mundo. A narrativa comunista e a narrativa capitalista, em meio a uma guerra chamada Guerra Fria. Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim em 1989, a narrativa socialista / comunista ela também cai por terra. Então prevalece o capitalismo no mundo, né, como única opção. Sim. De 1989 até agora, praticamente, ou seja, são 30 anos, né? Nós temos uma realidade em que o capitalismo se transformou em um capitalismo ultraliberal, né? Então nós temos aqui uma realidade de livre comércio muito intenso, globalismo, trocas comerciais, a proposta de não haver fronteira, circulação, não é mesmo? Multiculturalismo. Sim. É uma proposta da globalização. Só que essa proposta da globalização, ela não entregou aquilo que ela prometeu. A desigualdade hoje é muito grande. Muito grande. E é uma série de problemas que, na verdade, se atribui a um fracasso dessa narrativa liberal extrema, né? Portanto, em todas essas narrativas, o nacionalismo, ele sempre surgiu como o elemento que dispara as narrativas. Então, o nacionalismo no nazismo e depois no comunismo versus capitalismo, ou seja, é uma espécie de estopim para movimentos ulteriores, né? É aquele sentimento que se busca da população, que se leva a ter alguns líderes que tomam algumas atitudes, né? Sim, porque explora muito o medo, explora essa situação de vulnerabilidade, de angústia social. Isso a gente já viu na história. Então, o nacionalismo, ele é um apelo às origens, né? Vamos nos guardar e vamos cuidar do que é nosso. E o nacionalismo é uma realidade muito forte hoje em vários líderes, nos Estados Unidos, Viktor Orbán, na Hungria, nós temos, Felipe Duterte nas Filipinas, uma série de líderes mundiais. O Partido Nazista no Parlamento Europeu já tem representante. Enfim, existe uma tendência, uma inclinação forte mundial, na minha opinião, ao conservadorismo nacionalista. Um momento muito claramente nesse sentido. E o Brasil também é uma expressão desse movimento. E vamos dizer assim, como ele vai se desenvolver esse movimento? Realmente não vai ser um movimento assim de consensos, né? Sim. Não vai ser um movimento de consenso. Vai ser meio abrupto mesmo. Vai haver disputas por aquilo que qual caminho seguir? Um caminho de globalização ou um caminho de isolacionismo, de nacionalismo? Então essas narrativas, o nacionalismo ele parece estar sempre presente e ele parece ser um recurso que a sociedade tem para, digamos assim, se sentir mais segura, né? Exatamente, professor. Professor, no campo do direito, nós sabemos que a Constituição de 1988, que é a lei fundamental do Brasil, né? Mas a jurisdição da nossa lei magna, ela termina na fronteira dos países, né? Essas consequências profundas aí, sofridas pela humanidade em razão da pandemia, do novo Covid-19 aí, provocam a seguinte pergunta. As constituições dos estados, elas são instrumentos jurídicos suficientes para orientar o combate a esses fenômenos aí
com a escala da pandemia? Os internacionalistas, né, no direito, né, aqueles que acreditam no direito internacional, certamente se filiam à ideia de que é necessário um ordenamento jurídico supranacional, né? E recentemente o jurista italiano famoso, né, Yuri Ferraioli, esse jurista pontua que situações como guerras, epidemias, fome, aquecimento global, são situações que elas dificilmente podem ser, digamos, conduzidas, esses desafios, apenas a partir da lei do ordenamento interno. Então seria necessário uma conjugação de esforços internacional. A Carta Mundial, a Carta da Terra, que seria uma constituição internacional, é o sonho dos internacionalistas, né? Sim, sim. Ou seja, que houvesse um respeito, uma adesão a princípios internacionais. Então isso seria, digamos, daria melhores condições à sociedade, da comunidade internacional, enfrentar assuntos que são, por sua natureza, transnacionais. Né? E aí, professor, nesse caso, se encontra uma certa dificuldade até em se ter uma carta dessas assinada, porque nós temos povos muito diferentes, povos com opções religiosas diferentes, vivenciando costumes diferentes, então isso é uma dificuldade fazer alguma coisa a nível mundial. Inclusive, professor Bittencourt, alguns documentos internacionais que poderiam já ser, digamos, o prenúncio de algo assim, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os tratados internacionais, hoje são pouco cumpridos. Pouco cumpridos, exatamente. Existe um sentimento de desconsideração em relação aos fenômenos internacionais, quando a gente escuta o presidente norte-americano dizer América para os americanos, né? Sim. Os americanos em primeiro lugar. Isso, a gente volta no nacionalismo, né? Sim. Então isso existe um espírito mais interno do que internacional. E então assim, digamos, realmente eu acho que não há hoje muito espaço para isso, infelizmente, né? Se você considerar, inclusive, professor, que mesmo no plano interno, Sim. com uma Constituição, né, já existe muitas vezes uma descoordenação entre a União, Estados e municípios. Imagina mais uma terceira instância. E hoje a gente está vivenciando isso. Exato, né? então realmente... Bastante essa, às vezes, uma queda de braço entre os poderes e, às vezes, uma queda de braço entre a presidência, entre os governadores e os prefeitos, né? Então, é uma queda que ainda vai durar um pouquinho, né? Mas vamos passar agora para o plano dos costumes e da cultura. Uhum. O que nós podemos esperar nesses campos no mundo pós-pandemia? Uhum. É muito interessante fazer, digamos, uma projeção em relação à humanidade no pós-pandemia, né? Qual vai ser a cara dessa sociedade que vai surgir? Os mais jovens, como serão esses jovens? Como eles vão se relacionar no mundo depois de passar por esse fenômeno tão radical que é a pandemia? Aí eu faço algumas considerações também de natureza mais pessoal. Me parece, professor Bittencourt, que a gente vai entrar numa fase mais caracterizada pela frugalidade, pela simplicidade, talvez os valores sejam reordenados nesse sentido, já que fica claro que em determinadas situações o materialismo ele perde um pouco a sua importância, né? Afinal de contas, o vírus não respeita a conta bancária, né, professor? Não respeita nenhum tipo de patrimônio. Exato. Né? Então, exato. Nesse ponto, ele veio realmente para dar uma balizada e colocar uma consciência um pouco nas pessoas de que será que eu estou fazendo certo? Sim. Será que eu não preciso voltar um pouquinho às minhas bases e dar uma olhada nos meus valores, nos valores de alguns antepassados, que se tinham alguns valores diferentes? Será que não está na hora? Professor, inclusive a história nos mostra, né, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial,
A sociedade respondeu a relatos históricos interessantes de italianos, europeus, naquela situação, naquela conjuntura de pós-guerra, relatos de solidariedade, relatos digamos, de interesse pelo próximo, né? É o que está acontecendo agora, pelo menos aqui no Brasil. Exato, e a gente aqui nesse momento também toma conhecimento de ações também várias ações parecidas. Que estão sendo feitas. Hoje ainda vi de algumas pessoas conhecidas com ação muito forte, levando cestas básicas, enfim. Então, retornou um pouco da solidariedade das pessoas, com essa ideia, com esse medo, esse pânico, né? E até de enxergar um pouquinho o próximo que está ali realmente precisando, né? Me parece que sim, a solidariedade era um valor que parecia que estava meio espremido aí na sociedade, muito voltada ao lucro e às conquistas, né? E quando isso sai de cena, parece que dá espaço para outras realidades. Né? Bom, recebemos aqui então o professor doutor Daniel Macedo, que é professor de Direito da FAUSB e da Faculdade Cândido Rondon. Eu agradeço, professor, a sua presença. Queremos que o senhor volte aqui para a gente bater um papo numa outra situação e tomara que seja depois dessa pandemia, né, que não dure muito. Sim. Mas muito obrigado pela sua presença no FAUSB Entrevista. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Encerramos aqui mais um bloco do FAUSB Entrevista. Boa tarde.